Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio. Depende das decisões políticas. Comecei com essa frase de um dos textos de Bertolt Brecht, porque a gente tem que entender uma coisa: tudo que está em nossa volta, ela só está porque é política, tá? E quando eu digo que é uma política de convivência. E é importante entender a diferença entre política partidária e política social. Então vamos falar sobre política social. Principalmente quem estuda em escola pública tem que estar fazendo muito mais parte desse processo da política social. Tem que participar sim das ações que ocorrem na prefeitura, que ocorrem na Câmara de Vereadores, saber o que está sendo discutido e colocar a sua opinião, ok? Então, com esse aumento que nós estamos tendo das coisas, eu fiquei muito triste com a sensação que eu passei a semana passada. E essa sensação que me deixou triste me fez ver algumas outras coisas, e uma delas foi ver, por exemplo, a questão da insegurança alimentar que a nossa população está vivendo. Pode ser até próximo da gente e a gente nem sabe. E dentro desse processo todo, eu fui estudando a questão da escola pública, porque é o lugar onde eu trabalho, eu faço parte dessa ação de política social, né? E eu quero atender as pessoas que estão, né, usando esta política social da melhor forma possível. E aí eu fui estudar e eu fiz alguns levantamentos. Veja só. Hoje, vamos falar de comida, tá? E de escola. Hoje o problema da produção de alimentos não está na área para plantar a comida que vai para a mesa do trabalhador. Não está neste local, tá? Então, tá muito caro porque não tem isso, porque... Não, o problema não é a área de plantio. A gente tem que entender melhor o que está acontecendo. Se não houver uma produção em quantidade suficiente que vá se destinar dessa comida, né, desse alimento, não é para produção para a população, o que vai acontecer? Quem vai plantar para a população vai cobrar mais caro. Por quê? Porque está muito mais fácil pegar esta comida e mandar para fora. Então a gente não pode só destinar, né, a terra para produção externa. Tem que pensar que a gente precisa também destinar este plantio para a produção interna, para a população, para a comida efetivamente e não para ração. Então o Brasil, ele não está fazendo esse ordenamento. Então o que está acontecendo no Brasil? Eles estão plantando um monte de soja e milho e mandando para fora. E quem está plantando o mínimo que está plantando de comida para nós, eles vão cobrar caro porque eles querem plantar também soja e milho para mandar para fora, certo? Então é pensar nesse contexto e exigir, né, das pessoas que elegemos que reveja essa relação, né, da segurança alimentar. Porque não pode pensar no alimento apenas para fora, ele tem que pensar em quem vai ajudar a produzir esse alimento que vai para fora.
E esse alimento que vai ficar aqui, ele não pode ser taxado como lá fora, né? Porque nós temos uma outra realidade. Então, a gente tem que pensar no alimento que vai ficar com nós aqui, que vai estar para nos sustentar. Existe uma lei, a 11.947, de 11 de junho de 2009, que ela determina 30% do tributo da União que vai ser distribuído para os estados, municípios, Distrito Federal, pelo o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, no programa, num determinado programa nacional de alimentação escolar, a merenda escolar que nós conhecemos. Ele deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente do agricultor familiar e do empreendedor familiar. Sabe aquela pessoa que não tem como fazer exportação, né? Mas que tem uma agricultura familiar e que tenta, né, vender ali na sua comunidade? A escola pública, ela tem obrigação de comprar alimentos dessa agricultura. Pensamos nesse processo o quanto que é benéfico, porque vai ter muito menos agrotóxico, vai ser uma comida orgânica. Então tem toda uma relação muito importante, que não é só comprar do agricultor familiar, é pensar também em benefícios à nossa saúde. Em algumas cidades, né, mesmo tendo esta lei que destina 30% da verba que vai, né, para os municípios, estados, distritos e tudo mais, existiam lugares que só aplicava 2% dos 30% exigido pela lei. E isso faz assim um grande prejuízo, porque a alimentação na escola, ela não acaba sendo completa. Eu, por exemplo, que morava em São Paulo na década de 80, que ainda não existia essa questão da agricultura familiar e não existia essa obrigação da merenda escolar dessa forma, eu odiava a comida da escola, porque era todo dia um macarrão ensopado que eu digo assim, pastoso, porque esqueciam na panela, com uma água vermelha, que dizia que era, como posso dizer, um molho. E a carne que se misturava era a soja, que não tinha nem um pouco de hidratação, porque a soja feita direito, ela é totalmente diferente do que eu comia. Porque eu comi proteína de soja atualmente, eu falo, meu, isso não é a proteína de soja que eu conheci quando era criança, porque é diferente. E era isso todos os dias. Todos os dias. Agora, a gente tem alimentação diferente a cada dia da semana. Por quê? Porque existe um investimento, né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é uma verba destinada para isso e vai diretamente para o programa de alimentação escolar, que faz com que os alimentos sejam balanceados. E isso é muito importante a gente compreender, porque a gente come e não presta atenção no que a gente está comendo. Por que a gente está comendo? Tem todo um critério para isso, né? Tem nutricionistas que fazem, né, o levantamento dos alimentos necessários para o adolescente, para a criança, né? E para o adulto, inclusive, né? Mas na escola a prioridade são os adolescentes e os jovens. Veja só, existiam municípios que só aplicavam 2%. Aonde conseguiu fazer as correções, e um desses lugares foi o município de São Paulo, que chegou a conseguir implantar 26%, né, da aplicação na agricultura familiar. Então a merenda escolar melhorou muito nesse período, né, que eles começaram a rever o programa, né, de alimentação escolar e a aplicação
da lei efetivamente. Uma coisa que é bastante importante é que toda essa alimentação que vem da agricultura familiar vai fazer um retorno, né, dos valores para o próprio país. Eu não vou estar tirando dinheiro daqui e levando para fora. Eu vou estar tirando e colocando no mesmo lugar. Vai ficar num ciclo, né, e um ciclo positivo, porque é uma renda que o próprio país vai ganhando. E uma coisa bastante interessante, que, como eu já disse, todos os produtos da agricultura familiar, ele é orgânico. A gente vai no mercado para comprar produto orgânico, é caríssimo. E a escola recebe produto orgânico, né? Com muito menos agrotóxico. Por isso que é importante saber da onde que vem a nossa comida. Nesse contexto, o Estado, ele alimenta boa parte de toda a população brasileira, principalmente as que frequentam a escola. Os estudantes que vão para a escola e são alimentados, eles são alimentados pelo Estado, pela verba que o Estado destinou para o programa de alimentação, que vem da onde? Que vem dos impostos pagos. Uma coisa bastante interessante, que é importante a gente cobrar, né, dos nossos governantes, para que essa situação possa ampliar, que possa melhorar a nossa estrutura, né, dentro da escola, com alimentação e até mesmo na nossa compra, né, no mercado futuramente. As compras têm que partir, né, do processo governamental e, além disso, o governo compra da agricultura familiar e, em contrapartida, fazer uma regulamentação fundiária. Vamos ter aí um jogo aonde todos saem ganhando. A gente tem muita terra vazia que não está produzindo, então a gente sabe que lugar para plantar existe. O que falta é empenho para fazer esses lugares produzir. Empenho principalmente dos governantes em regularizar essa ação fundiária para os camponeses. Então, por que não é interessante os governantes sentar na mesa com quem produz, onde o Estado compra da agricultura familiar e que o camponês tenha o seu patrimônio regularizado? Isso vai ser muito interessante, porque tanto o camponês, né, que está ali com a terra sendo regularizada, ele vai ter mais empenho para produzir, vai produzir melhor, porque ele sabe que ele vai ter a contrapartida do Estado que vai comprar dele. E a escola precisa de alimento. A merenda escolar, em algumas escolas, é em 3 períodos, em outras escolas até muito mais. Escolas integrais, existe café da manhã, existe lanche da tarde, né? E tem ainda as merendas entre esse processo, né? Então, existindo, né, essa relação, é um jogo que todos vão sair ganhando. A população, o camponês que está ali produzindo, o Estado que vai estar investindo em algo para a sua própria população, porque ele vai gastar o valor do imposto em comida que ele vai ofertar na escola de forma gratuita. Então veja, né, o ciclo positivo que existe nesse contexto. O Estado, com a força que ele tem, se ele realmente quiser emplacar uma campanha de segurança alimentar, com aquisição de alimentos escolar, não vai ter para ninguém. É importante a gente começar, né, pensar essa relação de como que é a política na nossa escola, a política no nosso município, a política no nosso estado, para que a gente possa cobrar de forma certa, coerente e correta. Porque eles estão lá eleitos por nós.
para atender às nossas necessidades e não para atender nas necessidades particulares, as necessidades deles, as necessidades que eles querem. Eles estão lá para atender a sua comunidade, o povo que votaram neles. Então, deixo aí esse recado. Essa semana foi um pouquinho mais sério porque eu estou ainda muito abalada, indignada com o que está acontecendo, porque cada dia que passa a gente vê um aumento a mais nas prateleiras do mercado, nos postos de gasolina, nas lojas, em tudo que você precisa, está tudo aumentando. Então eu deixo essa informação que eu pesquisei, eu vou deixar inclusive essa lei da merenda escolar ali na descrição. Quem tiver interesse de fazer uma leitura, entender melhor, pode ir lá dar uma olhada, tá bom? Aquele combinadinho, tá? Você curte o meu vídeo aqui embaixo, tá bom? Compartilha com as pessoas que você conhece e se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Eu tô esperando você aqui comigo, tá bom? E um beijo enorme e até a próxima semana.